Eu quero estudar com você uma coisa hoje interessante, te dar uma dica de estudo que serve para a Bíblia e serve para outros textos também. Eu quero que você veja que muitas pessoas têm dificuldades às vezes em estudar para fazer trabalhos e coisas assim. E é necessário que se tenha um método ou até um recurso. Na verdade, o que eu vou te ensinar não é bem um método, é mais um recurso que você vai usar para estudar qualquer texto que você queira estudar, especialmente a Bíblia Sagrada, tá? Especialmente a Bíblia Sagrada. Eu vou usar como exemplo o Evangelho de João 3,16. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, onde eu vou tentar mostrar para vocês como a gente faz algumas perguntas. Você vai precisar de um gravador de voz. Com um gravador de voz, você grava, pausa, você faz perguntas ao texto e ao mesmo tempo você responde, tá? Dentro do que está no texto. Você poderia se perguntar, por que eu tenho que usar um gravador? Será que eu não poderia escrever direto? Não seria mais fácil escrever direto? Essa pergunta é pertinente e, inclusive, eu já testei isso. Com o gravador, você está pensando diretamente no texto e está mais livre para articular o seu pensamento através da fala. Você está usando mais a fala. Quando você está escrevendo, você está fazendo dois processos ao mesmo tempo. Então, você perde um pouco a atenção do texto e passa a atenção para o que você está escrevendo no papel. Quando você fala no gravador, você elimina o processo da grafia. Então, você consegue centrar mais no texto e fazer perguntas mais adequadas e mais pertinentes ao que você está estudando. Por isso, o uso do gravador não é à toa. Por exemplo, eu vou fazer só uma pergunta, só para ilustrar. Eu pego, boto para gravar e leio o texto que está aqui relativo ao nosso estudo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu posso fazer pelo menos umas 3 perguntas aqui. E eu pergunto para mim mesmo, dentro do texto, né, de que forma Deus amou o mundo? De que forma Deus amou o mundo? Aí, digamos, Deus amou de uma tal maneira, de uma maneira incomparável. Você já responde. De que forma Deus amou o mundo? Deus amou o mundo de forma incomparável. E você faz assim várias perguntas e vai respondendo de acordo com o texto. Tá aqui, eu tirei tudo do texto, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ou seja, Deus amou o mundo de uma forma. E com essa forma é tal maneira, ou seja, uma forma que não pode ser comparada. Isso que significa ali. E você coloca essa resposta ali. Depois você vai ter várias perguntas e respostas. Com essas várias perguntas e respostas, você pode simplesmente transformar elas em afirmações e fazer um resumo. Mais uma vez você pode se perguntar, não era melhor ter só a gravação e ficar ouvindo a gravação? E não fazer mais nada, não precisava escrever? Não, você precisa escrever, porque quando você escreve, aí você usa aquele recurso que você deixou de usar antes, para facilitar o estudo, a reflexão. Antes, você deixou de usar a escrita, mas na hora de fixar, você tem que escrever, e de preferência escrever à mão. E quando você escreve o seu questionário, você já revê a forma que você perguntou e a forma que você respondeu e escreve de forma mais cuidadosa. Isso já é mais uma reflexão sobre o assunto. Então, o gravador ele é um auxiliar, ele não é um substituto. Ou até mesmo escrever uma resenha, ou você pode guardar isso para um trabalho de monografia, qualquer coisa que você queira fazer, ou até mesmo para fazer um sermão. Um detalhe importante aí é que se você vai fazer uma pesquisa com fins escolares ou acadêmicos, é bom que você coloque no cabeçalho do seu questionário a referência bibliográfica de onde você tirou aquelas perguntas, para que você não se perca e possa pesquisar e fazer referência à fonte depois. Se for um texto bíblico, basta apenas botar a referência do texto bíblico. Quando você vai estudar um texto bíblico, você faz perguntas e bota respostas. Só que você verifica sempre com o texto. Isso vale para qualquer texto, geralmente. Mas a Bíblia, especialmente, serve para ela mesma se explica, tá? Então você pega o texto e vai entender o que está dito aqui. Às vezes algumas coisas estão explicadas em outros livros da Bíblia e você vai fazer referência, mas aí esse é um outro detalhe. Estou te mostrando o método para você estudar fazendo perguntas ao texto.
E depois que você faz essas perguntas ao texto, você fez o seu questionário, você pode fazer um resumo, como eu disse, e você tem ali uma fonte fácil para consulta. Imagine que você tenha vários questionários, vamos supor que sejam livros. Você fez um questionário sobre um livro e depois fez um questionário sobre outro livro do mesmo assunto e um outro questionário sobre outro livro do mesmo assunto. Quando você terminar e tiver aqueles questionários, você vai ver o que aqueles livros têm em comum. E pegando o que eles têm em comum, você pode associar uma informação ao outro e acrescentar informações de um ao outro, de forma muito mais fácil, porque é muito mais fácil para você pensar nas perguntas e respostas do que às vezes no argumento propriamente dito do livro em si. Aí você pode se perguntar, mas como eu vou conseguir pegar isso para usar na minha pesquisa? Muito simples. Você vai pegar o questionário e vai explicar com as suas palavras o que significam aquelas informações. Você está fazendo assim uma citação indireta dos autores que você pesquisou. Ou seja, você está reescrevendo a informação, mas sem copiar ipsis literis cada palavra do autor. Por isso é importante de você ter a referência no cabeçalho do questionário e para que você possa também verificar depois se você realmente copiou direito a ideia do autor e tudo mais. Se você pensa na pergunta e resposta, você tem mais facilidade de entender. Vou dar um exemplo para você. A música, por exemplo, ela é composta com perguntas e respostas, né? Por exemplo, parabéns para você. Parabéns pra você. Aí você fica um negócio lá em cima, você tem que cumprir. Nessa data querida, você poderia ter terminado. Então você perguntou e respondeu. Por isso que a música é muito fácil de você memorizar, porque ela também tem essa característica, fora ritmo, melodia e outras coisas, tem essa característica de perguntar e responder. Então, quando você pergunta e responde, você tem mais facilidade de memorizar e de entender o que você está estudando, tá? E, a não ser que o texto seja mal escrito, aí fica difícil até de você fazer perguntas e respostas. Outra dúvida muito comum, a questionário não é coisa ultrapassada? Não, isso é um preconceito quanto ao instrumento do questionário. O questionário não é coisa ultrapassada. O que gerou esse preconceito, na verdade, foi a prática de algumas pessoas de fazer um questionário e decorar o questionário, a pergunta e a resposta como ela estava escrita, literalmente. Não devemos fazer assim. Um questionário é para você relembrar o que você está estudando, não é para você memorizar no ponto de decorar a coisa. Claro que certas coisas você tem que decorar, que não tem jeito. O alfabeto, por exemplo, a gente só lê porque decorou o alfabeto. Fazer conta, a gente só sabe fazer conta porque decora a tabuada, bem ou mal decora a tabuada. E você vai fazer uma fórmula de física, alguma coisa diferente, você vai ter que saber e vai ter que decorar aquela fórmula. Então tem coisas que você tem que decorar, mas o questionário não é para decorar. O questionário é para você ler e entender e relembrar de forma mais fácil. Então o questionário nunca esteve ultrapassado, ele foi mal utilizado, que é diferente. O fato de alguém utilizar mal uma ferramenta não significa que aquela ferramenta seja uma ferramenta ruim, ou ultrapassada, ou bancária, como dizem alguns. Não é nada disso. É uma ferramenta boa e útil, só que ela precisa ser bem utilizada. Por isso que eu digo para você fazer o questionário, escrever e ler o que você escreveu. E assim você vai estar processando melhor as informações e lançando melhor as informações no seu estudo de modo geral. Mas essa é a ideia que eu tinha para você hoje. Espero que seja útil para você, que você possa usar tanto na sua vida espiritual quanto na sua vida de estudos de modo geral. Se você gostou, curte, compartilha e deixa um comentário aí, que a gente gosta também de ouvir a opinião das pessoas. Deixe suas ideias, suas expressões. Deus abençoe e obrigado por estar assistindo o nosso canal.